Boa noite, bem-vindos à primeira edição do programa Visão de Ismael Mateus, um programa de opinião onde vamos analisar todas as sextas-feiras os temas que marcam a atualidade na semana aqui na Girassol TV. O nome do programa diz tudo. Ismael Mateus é o comentador residente deste programa. Ismael, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Iracema. Bem disposto, Ismael? Bem disposto. Preparado para o primeiro programa? Sim, mas deixa-me dizer duas coisinhas. Vamos a isto? A primeira é que é um privilégio voltar a fazer televisão, juntar veterania, já sou um bocado mais velhinho, a barba, Sim. E gente nova, juntar também um programa de opinião sobre temas da atualidade, mas que é importante que se faça opinião, marcando também, apesar de não ser jornalismo, marcando também algumas notas. Primeiro, pluralismo, sempre. Equilíbrio, tolerância e diversidade. São essas as notas que eu espero poder trazer neste programa e espero que tu me ajudes a trazer. Exatamente, Ismael. Da minha parte também é uma honra muito grande voltar a fazer televisão e consigo, Ismael, vamos dar o tiro de largada, vamos ao primeiro tema de hoje, vamos falar sobre o acordo entre as centrais sindicais e o governo. Eu pensei que fosses começar pelo futebol, uma coisa política. Já lá logo. vamos, já lá vamos. Vamos começar porque primeiro. Tu tens cara de Petro, não é? Não é bem assim, Ismael, não é bem assim. Mas, por favor, Eu sou qual aquela é o que tema que propões? Olha, vamos começar com o acordo entre o Governo e as centrais sindicais, alcançado esta semana. Sim. Um acordo que coloca fim ao braço de ferro entre as duas partes. As duas partes chegaram a entendimento, podemos assim dizer, aos pontos fraturantes do caderno reivindicativo apresentado pelos trabalhadores. O destaque aqui recai para o salário mínimo nacional, que aumentou para 70 mil kwanzas, contrariando os 32 mil atuais. Ismael, como é que olha para este entendimento entre o Governo e as centrais sindicais? É claro que o entendimento é importante, sem dúvida, mas eu valorizo muito mais o facto de estas negociações terem oferecido um interlocutor. Nós vivemos ao longo desses anos todos com um governo que era senhor e dono da bola, vamos usar assim a expressão vulgar, e não tinha por prática ouvir ou ser levado a ouvir outros interlocutores. E esse é um mérito. O que é que terá mudado? Não, esse é um mérito. Primeiro são as circunstâncias, não é? O governo, se bem nos lembramos, quando começou essa era da governação do presidente João Lourenço, começou logo com a tentativa de ser mais dialogante. Isso nunca foi muito bem conhecido. É verdade que aumentou, comparado com o passado, há mais diálogo. Mais abertura? Mas na verdade nunca houve essa disponibilidade. E esse é o mérito das centrais. As centrais organizaram-se, juntaram-se, não é? E conseguiram provas de que a união faz a força. Exatamente. E conseguiram que o governo os ouvisse. O resultado é um resultado negociado, é um resultado que revela comprometimento das partes, é importante, mas para mim o mais significativo é que a partir de agora há interlocutor. A partir de agora o governo tem que ouvir as centrais sindicais, tem que ouvir os patrões, como sempre houve, mas não há meras pessoas que aprovam, que deixam a coisa correr. Por outro lado, mesmo do ponto de vista do trabalhador, o trabalhador sentiu que as decisões do governo têm ali, nas centrais sindicais, uma parte que luta por eles. Esse é o sinal positivo, é o sinal político que eu vejo nessas negociações. O resto é para 3 anos, é para se ir construindo. Acho que é muito bom. 25% também nos salários da função pública a partir do próximo ano. Um incremento de 25% sim. também. E acho que atende todas as partes. Por um lado, não chegamos aos 100%, aos 100 mil, porque há áreas da nossa vida económica que não aguentariam isso, sobretudo as pequenas e médias empresas, e por outro lado há compromissos, há uma participação
é uma atitude que gradualmente se vai conquistando. Eu penso que é um bom acordo, mas como disse, o mais importante para mim não é o acordo, obviamente para a vida das pessoas, para os bolsos, isso é importante, mas o mais importante é que a partir de agora abriu-se um caminho que nos vai levar a mais diálogo, que nos vai levar a mais compromisso. Exatamente. Mais compromisso também, olhando para aquilo que é o acordo entre as duas partes, ficou também o compromisso de integrarem, não é, no Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social, também um dos pontos fraturantes do caderno reivindicativo. Isso é daquelas coisas que não havia nenhuma razão para ser fraturante. É verdade que a Central Sindical estava a pedir membros do Conselho de Administração, mas mesmo que houvesse um membro do Conselho de Administração, quer dizer, o governo tem que flexibilizar esse tipo de coisas, não é nada de outro mundo. Por que é que os trabalhadores não podem participar da gestão de dinheiros que vêm dos trabalhadores? A segurança social vem das pessoas, vem dos trabalhadores e, portanto, não há nenhum problema. Ainda bem que o governo arranjou uma solução. Eu penso que a solução do Conselho Fiscal é uma boa solução e, portanto, esperemos que a coisa corra bem e esperemos que a pessoa que for indicada consiga realmente, tenha conhecimentos e consiga acompanhar, consiga defender os trabalhadores e, portanto, eu penso que essa também é uma medida positiva. Exatamente. Positiva é a notícia que também vem a seguir. O governo vai importar 270 mil toneladas de arroz até dezembro deste ano. 9 empresas vão assegurar esta operação. Ismael Mateus. Mas a notícia não é essa. Qual é a notícia? A notícia é que Angola deixa de importar 100 e tal mil toneladas. E que está não é? Angola tem, a menos. Sim, Angola importa, tem uma necessidade de 500 mil toneladas. Exatamente. Há pouco tempo importava tudo. Agora, a produção nacional, bastante, passou a importar 300 e tal. Não é? Portanto, a notícia é essa. Nós agora já produzimos a diferença e em vez de ficarmos nessa coisa, vamos importar 300 e tal. Não, nós estamos já a produzir uma parte. E oxalá no próximo ano nós possamos produzir. Eu acho que há um problema aqui que o governo devia tentar ver. Era garantir que estas novas empresas pudessem apadrinhar fazendas de arroz. Produtores. Exatamente. Não é? Mas, Ismael, em vez de estarmos sempre nessa lógica de financiar a importação. Não, garantam que, sim senhora, o senhor agora, este ano, vai importar 90 mil toneladas. Mas no próximo ano tem que importar metade, porque vai colocar metade desse dinheiro a apoiar os produtores. Esta é que é a lógica que nós devíamos seguir. E Ismael, apesar de estarem a ser traçados vários planos, vários encontros para debaterem o aumento da produção deste cereal, o certo mesmo é que a nossa produção ainda continua aquém daquilo que são as necessidades do país. Mas quem é que disse que em tão pouco tempo nós chegaríamos às 500 mil toneladas? Não é verdade isso. E ninguém pode dizer isso. Isso é um processo gradual que vai levar tempo. Até agora estamos abaixo das 30 mil toneladas. Claro, mas por isso é que eu valorizo muito o esforço que está a ser feito. Não é? Se a senhora for ao Bié, vai ver o esforço que está a ser feito. Se for a Malange, nós temos uma tendência sempre para desvalorizar as coisas que estão a ser feitas. Não, há coisas que estão a ser feitas, há muito sacrifício. Leva tempo, não é? Produzir leva tempo. Por isso é que essa opção de importar é boa no sentido de que o mercado precisa, mas também tem que ser ajustada com as necessidades dos produtores. E hoje mesmo o Ministro da Agricultura e Florestas disse na Matala que espera-se, na presente época agrícola, que Angola venha a produzir entre 60 a 70 mil toneladas e diz que é um indicador positivo olhando para um país que e a senhora acha que não é? produzir. Com certeza é. Com certeza. Então é esta nota que o Ministro disse, mostrou satisfeito. E é isso que é preciso valorizar. É isso que é preciso valorizar, não é? Agora o país entra, olha, agora vamos importar 300 mil toneladas. Sim, mas há pessoas que dão no duro todos os dias, às 5 da manhã, estão ali e estão a produzir cada vez mais arroz. Isso precisa ser valorizado. E essas empresas, essas 9 empresas que vão importar, a maior parte delas são ligadas a redes de comércio, deviam ser obrigadas a apoiar, a apadrinhar produtores. Por que não?
Por que é que nós temos financiadores da RDC, financiadores da China a apoiar a produção e não podemos ter estas empresas a apoiar a produção? E, portanto, aí o governo devia estabelecer uma relação. Sim, senhora, o senhor vai importar, conseguiu essa garantia importar, mas tem também que assumir o compromisso de apoiar a produção nacional. Exatamente para que rapidamente nós consigamos inverter e pelo menos equilibrar. É essa a opinião que eu defendo. Muito bem. Ismael, vamos passar para o tema seguinte. Vamos falar sobre as eleições na África do Sul. As eleições aconteceram na quarta-feira e os resultados provisórios, tal como apontavam as sondagens, o ANC vai na frente com 43% dos votos, o indicador de que poderá não conseguir ter a maioria absoluta. Sim. O que é que isso pode representar para a nação sul-africana? De modo especial para o ANC, 30 anos depois, desde que chegou ao poder. É natural. Todos os partidos, todos os grandes partidos que estão no poder, MPLA, Frelimo, SWAPO, ANC, estão a perder votos. É normal, não é? Se 30 anos depois alguns problemas persistem, corrupção, desemprego, é normal. Isto que estará também a ditar a situação do ANC normal. nesta altura? Há toda essa situação no ANC, o desgaste da própria governação, mas há também um outro elemento. O ANC tem sido vítima das crises internas. Do ANC já saíram 3 partidos, não é? Portanto, os homens do Malema, os homens do antigo ministro da Defesa e agora, Zuma. Sim, e agora o partido de Zuma, que não contou esse ISO. Embora tenha sido impedido de concorrer nestas eleições. Sim, mas o partido existe e tem uma grande influência numa das grandes zonas de influência também do próprio ANC. Portanto, os problemas internos... De acordo com as sondagens, nesta altura vai na 4ª posição com 8% dos votos. Sim, mas os problemas internos têm sido determinantes, não é? Para todo o processo, porque foi a luta contra a corrupção internamente que ditou a maior parte das saídas. Caso do Zuma, enfim, tudo isso. Portanto, é normal que um partido com 30 anos de exercício do poder sinta esse desgaste e, sobretudo, com os problemas de corrupção que o ANC tem, com os problemas de desemprego que o ANC tem, com o problema das promessas não cumpridas. E agora a crise energética também. Sim. É um problema. Portanto, alguns analistas dizem que caso a ANC não consiga obter mais do que 45% dos votos, o presidente Cyril Ramaphosa poderá ser forçado a abandonar a liderança do ANC. Acredita nesta possibilidade? Vamos ver os resultados finais. Isso é muito... O que eu sei é que o ANC será levado a negociar mais. E isso é bom, não é? Isso é bom. Negociar é bom sempre. Quando as partes têm a possibilidade de discutir mais, enriquece a qualidade das propostas. E, portanto, desse ponto de vista, não me preocupa muito que o ANC não tenha maioria absoluta. Eu acho que as maiorias absolutas tendem normalmente a absolutismos e, portanto, de certo modo é bom porque obriga a negociar. Agora, há problemas que têm a ver com a estabilidade, não é? O ANC continua a ser o único partido sul-africano que assegura a transição daquele país que é multicolor, que é multicultural, que é arco-íris, como se diz. E, portanto, essa transição precisa de continuar a ser feita. E nenhum dos partidos, no atual cenário sul-africano, garante essa estabilidade, de modo tão forte como o ANC. Muito bem. Ismael Mateus, nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Exatamente. E o teu Petro, não falamos? Vamos falar do Petro. Vamos falar do Petro na segunda parte, de forma muito cirúrgica, mas por agora... Do campeão. Até já. O campeão, exatamente. O campeão do Girabola 2023-2024. É um até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de regresso nesta primeira edição
do Visão de Ismael Mateus. Vamos já continuar a olhar para outros temas que marcam a atualidade e vamos começar rapidamente, vamos passar de forma muito cirúrgica, Ismael, a falar sobre o encontro que aconteceu hoje entre o secretário para a Informação do MPLA. E ela não falar de girabola. Vamos entrar rapidamente, é uma questão pontual, não é? O secretário... Qual é o seu clube? Eu sou do clube que ganha, não apoio assim... Então você é do Petro. Assim, nesta altura eu sou do Petro do Luanda. Ok. E vamos a isso, Ismael. Hoje o secretário para a Informação do MPLA esteve reunido com jornalistas e ao longo deste encontro lhe foi questionado sobre um terceiro mandato do presidente João Lourenço e Esteves Hilário respondeu que é um assunto que não é para ser abordado agora, é uma decisão que fica clara no próximo Congresso Ordinário do partido a ser realizado em 2026. O que acha desta resposta? Como é que olha para esta resposta? Não, a resposta mais interessante para mim não foi essa. A mais interessante foi quando ele diz que o MPLA vai cumprir a Constituição. Então, se o MPLA vai cumprir a Constituição, não vale a pena discutir o terceiro mandato, porque o terceiro mandato não está na Constituição, não é? Portanto, se nós quisermos seguir a lógica, é essa. Se o MPLA vai cumprir a Constituição, o MPLA não tem deputados suficientes para aprovar sozinho a Constituição. Ninguém imagina a UNITA e o resto da oposição aprovar uma alteração constitucional para aprovar o terceiro mandato. No seu entender, a resposta está dada. Não é? Do meu ponto de vista, está dada. O que me incomoda também nisso é porque o MPLA está a arrastar isso. Basta dizer que não é terceiro mandato, em vez de estar a dizer que 2026 vai discutir. Quer dizer, isso arrasta uma discussão que não faz sentido. Eu teria ficado numa resposta simples. Vamos cumprir a Constituição. Ponto. Ponto. É? Porque agora, abrir essa coisa do que 2026 vamos ver, vai permitir que o mandato até 2026, em vez de ficar resolvido e concentrado na água, na luz, que isso é que importa, vamos estar sempre com o fantasma do terceiro mandato. E não faz sentido. Esta seria uma possibilidade, uma vez mais, para encerrar o assunto. Mas não foi. Pronto, vamos arrastar esse assunto até 2026. E vamos já falar agora sobre o girabola. Finalmente. Já campeão na festa do futebol angolano, o Petro do Luanda sagrou-se campeão. Não. O problema para mim do girabola, parabéns ao Petro, parabéns, é que o girabola começa a perder a graça. Por quê, Porque Ismael? todos os anos nós temos um problema das empresas que se queixam falta de patrocínios. E está na hora, agora que o girabola vai ser transformado em liga e que vai ter a ANCAF a gerir, está na hora de realmente fazermos uma discussão se o modelo de girabola é o modelo que convém às nossas equipas. Se as nossas equipas têm capacidade para este modelo que é todos contra todos, circula por todo o país. E outra coisa que chama a atenção é o número de equipas de Luanda que está a subir. Agora vai entrar o Luanda City também, não é? Já tínhamos todas aquelas de Luanda, e isso implica que o esforço financeiro vai ser, sobretudo, feito por clubes do interior. Não é? O esforço de vir a Luanda, de vir jogar várias vezes. E, portanto, é preciso discutirmos se esse modelo, todos contra todos, circulando por todo o país, que é caro, se interessa. Acha que precisamos fazer, ou se precisa fazer uma reestruturação? Com certeza. Com certeza. No girabola. Com esse modelo, vamos ter essa história todos os anos. Não há dinheiro que aguente. E todos os anos vamos ter o campeonato disputado entre diamantes e petróleo, que é o que está a acontecer nos últimos anos. Mas há algumas vozes já do desporto angolano, particularmente do futebol, defendem que em alguns momentos importantes já do campeonato não houve verdade desportiva, sobretudo em dois jogos já de Sagrada Esperança. O primeiro, isto na primeira volta, diante do Petro de Luanda, e o segundo recentemente com o Iliete de Benguela. Considera que o Petro de Luanda é um campeão justo?
tem mais pontos, ganhou, é justo, relativamente justo. Todos os anos, os campeonatos têm erros de árbitros, têm erros. Todos os anos nós suspeitamos de coisas meio estranhas que podem acontecer. E acontece assim com todo mundo, não é? Já houve um ano também que o Petro reclamou disso, acontece sempre. E a questão é, ou temos provas e conseguimos punir as pessoas, ou então ficamos nisso, não é? Não sei se vale a pena avançarmos para o VAR. Há vários países onde se bateram muito pelo VAR e hoje há uma discussão se vale a pena ou não. Enfim, é uma reflexão. Eu acho que os problemas mais preocupantes do nosso girabola não são esses. Exato. O mais preocupante é, de facto, a sustentabilidade financeira das equipas angolanas. E não podemos ter equipas no girabola a viver de carolice. E é o que está a acontecer, há equipas que vivem dessa carolice. E tivemos este último campeonato vários casos, não é? E todos os anos, por aquilo que entendo, vamos ter sempre empresas, clubes a subir e depois a dizerem que têm condições, que contam com os empresários e a meio do campeonato. E, portanto, é preciso realmente uma reflexão, se vale a pena, se não é melhor optarmos com este modelo do girabola. Por modelos regionais, enfim, qualquer coisa que seja mais sustentável financeiramente. Para todos os clubes que participam. Pronto, falamos do futebol. Exatamente, falámos, conseguimos, felizmente. Vamos passar para um outro tema, vamos falar da problemática dos transportes públicos, que continua na ordem do dia. Tudo isto... Esse é o grande assunto, não é? O grande assunto, exatamente. Esta situação ganhou corpo, podemos assim dizer, desde que foram alterados então os preços, não é, dos transportes públicos, dos autocarros corrida. E hoje o ministro falou com os deputados. Foi ontem, exatamente, falou com os deputados da 5ª Comissão. E disse uma coisa que espero que o ministro não esteja a ouvir, não é? E que realmente não faz sentido. O ministro disse, o decreto presidencial foi mal interpretado. Mas isso é a responsabilidade dele. Mas isto tem a ver com a aquisição dos 600 autocarros. Sim, mas tem a ver tudo com o problema dos transportes. O uso de dinheiros públicos, a divulgação, é da responsabilidade do Ministério dos Transportes. Ele não pode se queixar se não dá informação, não cumpre o direito à informação que os cidadãos têm. Ele não pode se queixar depois que o jornalista ou analistas ou outras pessoas qualquer interpretem mal. Cabe ao Ministério colocar informação cá fora, dizer, olha, vamos fazer isso, não é? Preparar a sociedade, informar a sociedade, exatamente para evitar que haja distorções. Em relação ao caso concreto dos taxistas. No caso dos taxistas, eu acho que o governo tem que aproveitar, sobretudo o governo da província de Luanda, tem que aproveitar esse momento da subida do preço da corrida como uma oportunidade para pôr regras, para definir regras. Organizar melhor a atividade. Definir a questão das rotas. Resolver o problema da licença nos municípios e atribuir essas licenças por municípios, incluindo as rotas. Divulgar corretamente isso, ou seja, aproveitar uma oportunidade para pôr regras nisso. Para pôr regras também em relação aos táxis que não estão inscritos, mas fazem trabalho de táxi. Para pôr regra nos táxis que são uma roubalheira aos cidadãos que estão no aeroporto, que cobram, ninguém sabe qual é o modelo, porque dizem que tem taxímetro, depois não tem taxímetro. Ou seja, o governo da província de Luanda tem que aproveitar todo esse momento como uma oportunidade. Se as rotas estiverem definidas, se tudo for... o fenómeno das rotas curtas. Exatamente, por isso é que é preciso. A reclamar bastante por isso é que é preciso definir rotas, não é? E não é definir ficar no boca a boca do motorista e do cobrador. Não, é de facto ficarem oficialmente estabelecidas as rotas, por lei, serem conhecidas por todos, de preferência até haver uma placazinha nos carros,
uma placa ou outra forma qualquer nos carros, para que todo mundo saiba qual é a rota. Quando eu for para um carro, eu sei que a minha rota vai do ponto X ao ponto Y. E, portanto, se nós tivermos essa oportunidade, acho que é uma boa ocasião para se pôr regra. Só mais uma nota. Era bom que o governo da província de Luanda, que está em negociação permanente com as associações, não fizesse as coisas tão em cima. Não é? Pode anunciar as coisas para agosto. Olha, a partir de 1 de agosto temos as regras X. E as pessoas se preparam, e há um processo de transição, há um processo de sensibilização tanto dos utentes como dos taxistas. No caso dos autocarros... Vamos falar, por exemplo, dos 150 kwanzas, Ismael, que é uma situação que os cidadãos têm estado a reclamar bastante. 150 kwanzas, isso é autocarros. Kwanzas, sim, dos autocarros, exatamente. Os cidadãos têm estado a reclamar bastante. E o ministro, ontem, no final do encontro com os deputados da 5ª Comissão, disse que era necessário e que este ajuste vem na sequência do aumento dos preços do combustível. E era necessário também para salvaguardar as empresas, mas e o cidadão? Sim, é necessário. As empresas são privadas e o subsídio do governo para manter essas empresas tem vindo a aumentar. Ou seja, nós corremos o risco de, agora que começa a haver alguma atividade dos autocarros, se não se resolve esse problema, daqui a pouco tempo as empresas podem declarar falência. Tudo bem, o problema da minha parte não é bem os 150. 150 é pesado, é difícil, mas deviam ter havido medidas de proteção das pessoas. O ministro os mais velhos. Que, o Executivo está a trabalhar para salvaguardar Isso é que está errado. As classes mais vulneráveis. Isso é que está errado. Essa medida não devia ter sido avançada sem previamente se terem anunciado as medidas para acautelar, para prevenir e para proteger. E como é que se reverte isso, Ismael? Não se reverte. É isto que é preciso evitar. É que o governo primeiro anuncia. Diz, olha, agora 150. Depois corre atrás. Olha, agora vamos proteger os mais velhos. Não, tem que ser o contrário. Tem que primeiro prever medidas de proteção das pessoas, de proteção de quem ganha salário mínimo. Quem ganha salário mínimo não tem condições de pagar 150 num autocarro. Não é? Os estudantes, há pessoas que deixaram de ir à escola, não têm condições para isso. E, portanto, essa lógica de primeiro anuncio e depois digo, vamos lá ver como fazer, tem que acabar, não pode ser. O governo tem que preparar as medidas, tem que pensar que há áreas, zonas vulneráveis e tem que pensar nisso antes. E, portanto, a crítica é mesmo essa. O governo devia ter pensado nisso antes. Agora, pronto, vai resolver, oxalá faça isso rapidamente. Até tem uma empresa de bilhética, não é? Podia ter pensado nisso. Mas já começaram, estamos a falar, por exemplo, do passo social, de transporte, o Gira Mais. Sim, mas o problema já existe, não é? Mas tem que chegar às pessoas. O que é que estará a acontecer com estes passos, porque foram anunciados no ano passado? Sim, alguns alunos têm usado, mas é preciso massificar. Não é? Eu sei que está no ar uma campanha para que as pessoas... Sim, para comercialização, sim. Mas eu penso que é preciso alargar isso. É preciso transformar isso num plano social. Ir aos bairros e, por via das áreas de combate à pobreza, garantir que quem tenha salário mínimo, não é? Quem não tenha renda bastante tenha direito a um passe desses. É aí que tem que trabalhar. Garantir que os beneficiários do Quenda, não é? Sejam, ao mesmo tempo, porque são as camadas mais vulneráveis, sejam beneficiários também de passe. Quer dizer, temos que ter essa estrutura, caso contrário, é um caos que nós não conseguimos segurar. Ismael, vamos avançar para a personalidade da semana? Estamos na reta final do nosso programa. Com certeza. Qual é a personalidade da semana? Eu penso que são os sindicalistas. Por quê? Porque marcaram uma viragem, foram suficientemente homens para recuar, equilibrar, não continuar a fazer um braço de ferro. E, por outro lado, obrigaram o governo a
discutir, a sentar-se à mesa, a recuar também. E isso é um bom sinal para a democracia, isso valoriza a sociedade civil, valoriza a representatividade dos trabalhadores e, portanto, na minha avaliação, sindicalistas, as centrais sindicais. Muito bem. E vamos à agenda cultural. Agenda cultural. Eu trago para a agenda cultural duas propostas. A primeira é do livro do Carlos Pacatolo, que é um cientista, um doutorado angolano, muito conhecido na nossa praça, porque fez um livro baseado nas suas pesquisas sobre o domínio decrescente do MPLA. E é um livro interessante, exatamente porque mostra como é que um partido que governa o país desde a independência tem perdido votos, porque tem perdido votos, tenta explicar as suas razões, portanto, isso já é discutível, mas essa é a avaliação que ele faz. Compara com, curiosamente, estávamos a falar do ANC, e ele compara com os partidos da região, não é? E mostra claramente lá que há um quadro de decréscimo que está a acontecer também em todos os partidos. Portanto, é uma tendência, e é uma tendência que decorre exatamente dos mesmos problemas. Desgaste de governação, promessas não cumpridas e depois os problemas internos, como a corrupção, como as lutas internas. E, portanto, é um livro que vale a pena ler, é muito interessante, faz um percurso pela nossa história, dos três grandes movimentos, vale a pena ler, é um livro que recomendo. E a segunda proposta é um disco que vai sair, que se chama Sementes, que é do MCK. O MCK vocês conhecem, tu conheces, não é? Conheço, sim. É um rapper conhecido. E qual é a vantagem desse disco, perdão? É que é um disco de contestação à vida social. O MCK é uma figura interessante porque digamos assim, da nova geração, aquele que me parece que tem as ideias mais estruturadas sobre o seu envolvimento político. E é essa contestação, é essa oposição, essa opinião crítica da situação social, da situação económica, da situação política, que ele transfere para esse disco e vale a pena ouvir. Portanto, é um disco interessante, com Dalu Roger, com Mário Gomes na guitarra, a capa é de umas velhas Horácio da Mesquita, enfim, é interessante. E depois, mesmo para aqueles que não gostam de rap, vão encontrar nos temas opinião política. Exatamente. Muito bem. Ficaram aqui então as sugestões. Ismael, já não temos mais tempo, ficamos por aqui nesta primeira edição. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos dentro de 7 dias. Até lá, fique bem, estamos juntos.